Bom dia, traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 30 de março de 2021, são 7h28 da manhã. Tô aqui como eu faço diariamente no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos. E eu vou fazer uma breve análise do que foram as possibilidades de estratégias da GT no dia de ontem e o que a gente pode vir a projetar para o dia de hoje, tá certo? Bom, vamos lá, dando início aqui à nossa análise. Ontem o preço, ele abriu muito próximo da região da máxima do dia anterior e também relativamente próximo da região do ajuste, tá, do dia anterior. Para quem opera a nossa estratégia principal do gap e analisa todas as nossas variáveis, percebeu uma dificuldade do preço de passar dessa região aqui de máxima. Por conta disso e por conta de outras variáveis, não era possível, ou pelo menos não era recomendável, fazer esse tipo de operação logo na abertura do mercado. Então, para quem conseguiu tomar essa decisão de não operar, parabéns, porque efetivamente a maior dificuldade que a gente tem dentro desse mercado é a questão do não operar. Operar é muito fácil, todos os momentos a gente vai querer encontrar possibilidades para fazer operações. A grande dificuldade é se manter disciplinado, é se manter resiliente para entender que aquele é um cenário que não é tão favorável assim para que você possa operar. Como o nosso objetivo é reduzir nossa exposição ao risco, é muito importante que você consiga tomar essas decisões difíceis de não operar. Não operar também é tomar uma decisão, também é ainda que seja uma decisão difícil, também é uma tomada de decisão. E lembre-se que para que você tenha resultados dentro desse mercado, o que vai efetivamente fazer diferença, a maior diferença é a questão da tomada de decisão. Para você ter uma boa tomada de decisão, como eu sempre pontuo, você precisa ter muito bem trabalhada a parte técnica, você precisa se capacitar tecnicamente, treinar muito para identificar cenários favoráveis e desfavoráveis, buscar entender e ter um gerenciamento de risco adequado ao tamanho da sua banca. Não adianta você querer operar extremamente alavancado, porque qualquer movimento contrário à sua operação, você vai ter uma perda muito relevante do seu capital. Então entenda a importância do gerenciamento de risco, de você trabalhar com metas, mas principalmente você ter um controle emocional, você atuar com inteligência emocional dentro do mercado para conseguir tomar boas decisões é o que certamente vai fazer você ter resultados dentro desse mercado, tá? Dando sequência aqui, o preço ele veio testar essa região de máxima, depois ele subiu muito, tá? Lateralizou ali, e esses foram os movimentos que a gente buscou e efetivamente a gente não teve ontem de possibilidades de operações das estratégias da GT no dia de ontem, tá? Porque, como eu sempre pontuo para vocês, a gente busca trabalhar até cerca de meio-dia, no mais tardar 13 horas, porque é quando o mercado ele tá com volume de negociações maior, tá? Mas ontem, no dia de ontem, ele só subiu, ele não, como ele trabalhou acima da região da máxima, trabalhou acima da região do ajuste, linhas das médias móveis, a de 20 períodos e a de 200 períodos bem distantes, a gente não chegou a ter nenhuma possibilidade de operação, tá? A mínima, então, nem se fala, né? Pontuei aqui a máxima e do ajuste, mas se você for descer, a mínima ficou lá embaixo, né? Então o mercado trabalhou num viés muito de alta no início da manhã, e isso não possibilitou que fizéssemos estratégias da GT no dia de ontem, tá? Já pontuando aqui a continuidade do mercado para a gente finalizar a análise do dia de ontem, agora trabalhando no período da tarde, a partir das 13 horas, você começa a perceber que o mercado, todo aquele movimento que ele fez no início do dia, ele retornou, né? Ele devolveu todo esse movimento de subida no início do dia, depois de uma lateralização, ele retornou a ponto de romper duas regiões importantíssimas, que é a própria máxima e o próprio ajuste que eu já citei. E aí ele deixou um gatilho bem aqui no fundo, tá? Então se você projetasse uma entrada no rompimento da máxima desse candle que você poderia porventura considerar o candle gatilho, ainda que nós da GT não recomendamos operar no período da tarde, você poderia sim conseguir ter um sucesso nessa operação, porque se você projetasse sua entrada aqui, né, obviamente no candle seguinte a esse candle que é o candle gatilho, sua ordem não seria acionada nesse candle seguinte, porque o mercado ele fez um movimento falso na abertura de descida e ele veio a romper somente no candle seguinte, tá? Então você poderia sim vir a pegar ali 3 pontinhos, que é um movimento bem curto de pullback e conseguir ter sucesso nessa operação. Depois perceba que o preço ele ficou trabalhando aqui na região de ajuste, que é um comportamento recorrente, até ele começar a projetar novamente uma subida e romper essas regiões aqui, tanto de ajuste quanto a região de máxima. E esse é um movimento que certamente mostra uma força do movimento, uma volatilidade do mercado muito grande. Até que, por fim, às 4 horas da tarde, quando o mercado ajustou sua posição, quando o ajuste mudou de posição, o preço ele ficou a trabalhar ali
próximo da região do ajuste no início dessa modificação de posição, até que ele veio descer novamente, testou essa região aqui de máxima, né, que deixou de ser máxima e passou a ser uma mínima, e retornou para fechar o mercado já aqui novamente na região de ajuste. Então perceba que o mercado ele fez muitos movimentos bruscos no dia de ontem, tá? Apesar dele ter tido, se você for pegar e medir a volatilidade do mercado no dia, né, quantos pontos o mercado andou no dia? Você vê que o mercado abriu aqui e ele fechou aqui, então teoricamente o preço ele nem andou tanto, mas no fim das contas a volatilidade ela estava alta, porque o mercado ele subiu muito para depois descer muito, para testar lá aquela região, para depois subir novamente, descer muito e subir novamente. Perceba que foram vários movimentos bruscos, que mostram uma indecisão grande do mercado, uma volatilidade grande do mercado, mas na tendência macro o mercado ele estava ainda que num patamar de preço muito alto, né, acima de 5,70, 5,76, tá? Ainda que a gente esteja trabalhando num patamar de preço muito elevado, a gente conseguiu entender que ele fez muitos movimentos bruscos, tá? Então, se você vier aqui no 60 minutos, por exemplo, você tem que, e eu sempre falo para vocês observarem muito essa questão do contexto macro do mercado. Você vai perceber que o mercado está numa região muito importante, né? Uma região onde ele não chegava desde o início de março. Então, perceba que ele pode vir a buscar uma outra região importante aqui também, que ele chegou ali no início de março. Mas é mais importante de tudo é você observar, e eu sempre digo isso para vocês, você observar contextualmente em time frames maiores, como 60 minutos e como gráfico diário, onde o preço se encontra nesse exato momento. Tá? Ele se encontra numa região forte ali de briga entre compradores e vendedores. Então vamos entender isso para conseguir tomar boas decisões, tá? Vamos fazer os ajustes aqui para poder projetar aqui o dia de hoje. Então vou ajustar aqui a máxima do dia anterior, 5,80. Vou trazer mais para perto aqui para conseguir visualizar melhor. Então aqui só para a gente manter os 5 pontos acima, os 5 pontos abaixo ali da região de máxima. Lembre-se sempre de marcar as regiões, porque isso é o que vai possibilitar que você consiga fazer operações no dia, tá? Nunca marque somente a linha, porque o preço ele não trabalha dentro de uma linha, ele trabalha dentro de regiões. Então esse tipo de marcação ele é muito importante para que você consiga ter ciência de onde você está inserido no mercado naquele exato momento, tá? Então se você for trabalhar aqui, a gente tem aqui no 5736, 5731, 5741, tá? Então a gente tem esse cenário para o dia de hoje, tá? Um cenário interessante, já que ontem a gente teve poucas possibilidades ou nenhuma possibilidade de estratégia da GT. Hoje eu acredito que a gente venha a ter sim, porque o preço ele abriu aqui bem próximo, né? Aliás, dentro da região do ajuste, bem próximo da máxima do dia anterior, não tão distante da mínima do dia anterior. Linhas não estão tão espaçadas, também como a gente pode perceber do dia anterior. Então a gente aqui pode ter vários cenários, tá? O mercado, ele pode acontecer o que aconteceu ontem, dele abrir acima dessa região de máxima, que seria um topo histórico, né? E abrindo acima dessa região de um topo de uma região realmente muito importante, que ele não chega desde o início de março. Então ele abrindo aqui nessa região, essa máxima ela deixa de ser uma resistência, passa a ser um suporte, o preço pode vir a testar essa região e deixando um gatilho você pode projetar uma compra. Se o mercado abrir aqui abaixo dessa região, ele pode vir também a testar aqui essa região de máxima, que é uma região importante de briga de preço. E a gente pode esperar um gatilho para buscar uma venda, tá? Se ele abrir aqui nessa região, ele pode vir a querer trabalhar de uma forma lateralizada aqui na região do ajuste. Eu não recomendo fazer esse tipo de operação, porque no meu ponto de vista gera um cenário de indecisão, você fica em dúvida se você vai comprar, se você vai vender. Então tome bastante cuidado com esse tipo de operação. O mercado abrindo um pouco mais abaixo aqui, pode vir a testar essa região de mínima, deixando um gatilho, você pode buscar uma compra. Assim como se o mercado abrir abaixo dessa região de mínima, que também é possível, essa mínima deixa de ser um suporte, passa a ser uma resistência, você pode esperar o preço voltar a testar aqui para te deixar uma venda.
Então vamos ficar só bem atento na posição das linhas também, porque o que acontece, se o preço ele abrir com viés muito forte de alta, aqui, as linhas tendem a se espaçar, tá? Tendem a ficarem distantes novamente. Agora, se o preço ele começar a querer trabalhar no movimento de pullback, de retração do preço se comparado aos últimos dias em que ele tem subido bastante, a linha de 20 períodos ela pode vir a romper essa linha aqui de 200 períodos, tá? A gente pode vir a ter uma operação de cruzamento de médias, então vamos ficar bem atento com esses movimentos. Para a nossa operação do gap, perceba que há poucos cenários aqui, para quem analisa todas as nossas variáveis da nossa estratégia principal, que possibilita a liberdade financeira de tempo e geográfica, perceba que há poucos cenários para a gente buscar essa operação, porque o preço ele está realmente, como eu pontuei ontem, num range, ele não andou tanto, por mais que ele tenha feito vários movimentos assim, no cenário macro ele andou pouca coisa no decorrer do dia, então isso aproximou tanto as regiões de máxima, de mínima, as linhas médias móveis, o ajuste. Então vamos ficar bem atento para buscar tomar boas decisões. Lembre-se que a sua tomada de decisão é o que vai fazer você ter resultados dentro desse mercado, tá? Aproveito também para encerrar esse vídeo e te fazer um convite. Se você ainda não tem acesso a nenhuma das nossas estratégias, te convido a conhecer a estratégia de cruzamento de médias móveis. Me manda uma mensagem no direct, comenta o vídeo no YouTube, no nosso canal, que eu vou ter o prazer de disponibilizar gratuitamente para você, tá? No mais, para quem ainda não conhece nosso programa de formação para traders, que já formou mais de 650 traders nas últimas 5 turmas, programa totalmente completo, individualizado de mentoria, me manda uma mensagem também, comenta o vídeo no YouTube, que eu vou ter o prazer de disponibilizar as informações para a próxima turma, que vai iniciar bem em breve, tá certo? Um grande abraço aí a todos que acompanharam esse vídeo até aqui, ótimos trades, ótimos negócios, e vamos trabalhar com inteligência emocional dentro do gerenciamento, e sempre muito bem treinados dentro dos cenários que a gente considera cenários favoráveis para a gente consiga tomar boas decisões, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.